Vamos dedicar hoje o shiur para a elevação da alma, Leilu Nishmat Avigdor Ben Miriam, Zichrono Livracha, e Mazal Tov para os aniversariantes, Adriana Rothstein e Daniela Avesgaus. Mazal Tov, esse dia tão especial. Voltou. Bom, então esse amigo ele chegou para mim e falou, eu vou te contar um segredo. Para mim, eu tenho muita dificuldade em conseguir fazer a tefilá, em conseguir fazer a reza com intenção, com concentração. Toda vez que eu começo a rezar, o Yetzer Hará, o mau instinto, não me deixa em paz. E eu falei para ele um outro segredo, que ele não é o único. Esse problema ele é geral. Esse problema, até fazem piada disso, que uma vez alguém está muito preocupado, ele tinha lá um acerto para fazer com uma outra pessoa, e ele está muito preocupado que aquela pessoa ia chegar a cobrar ele naquele momento que ele... E aí, conversando com um amigo, o amigo falou para ele, fica tranquilo. Essa pessoa, ele não reza. Então, ele não vai lembrar dos acertos que ele tem que fazer. É uma piada triste, mas é sério. Na hora que a gente começa a rezar, na hora que a gente começa a fazer uma tefilá que a gente quer que seja bem feita, começa a vir um monte de pensamentos. E a aula de hoje vai ser importante não só para os pensamentos durante as orações, mas para os pensamentos que nos atordoam o dia todo. E a grande pergunta é, será que eu tenho capacidade de controlar o meu pensamento? Será que eu posso decidir que quem manda na minha cabeça, no meu pensamento, sou eu? Eu tenho essa habilidade, essa ferramenta. Qual que é a visão judaica e principalmente qual que é a visão do Tânia sobre o controle dos pensamentos? Muito se fala sobre controlar o pensamento, mas vamos ver daqueles que realmente conhecem, aquele que realmente conhece a alma, o Alter Rebbe, como que ele explica o funcionamento e o autocontrole em todas as áreas. Então, quem lembra no capítulo 12, nós estamos agora finalizando, estamos agora no capítulo 28. No capítulo 12 nós falamos que todo ser humano normal, ele tem domínio sobre os seus levushim, sobre suas vestimentas. Eu não tenho domínio sobre a minha essência, é muito difícil eu controlar meu intelecto e as minhas emoções. Mas os três levushim, as três vestimentas, Machshavá, Dibur e Maaseh, pensamento, fala e ação, eu tenho total controle e devo ter total controle. Esse é o Benoni. O Benoni é aquele que controla o seu instinto e aquele que controla as suas ações, as suas falas e os seus pensamentos. Obviamente que tem uma diferença muito grande entre pensamento e fala e ação. Então Deus nos livre para dar um soco em alguém e eu na última hora controlo, seguro minha mão. Eu estou para falar algo errado, uma fofoca, eu coloco a mão na boca, eu fecho os dentes e não falo. Isso é uma questão de escolha. Nós já deixamos bem claro no Tânia que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu escolho se eu falo ou não falo, se eu faço ou não faço. Porém, o pensamento é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque o pensamento é chamado levush, realmente ele é uma vestimenta. Nós explicamos que vestimenta, roupas, eu escolho a roupa que eu vou colocar, eu coloco, eu tiro, diferente do meu corpo, eu não tenho como mudar minha cara, mas eu tenho como mudar minha roupa. Não tenho como mudar meu intelecto, mas tenho como mudar meu pensamento. Mas o pensamento é levush apnimi, ele é uma vestimenta muito interna. Não é tão simples, igual a fala e a ação. Porém, vamos colocar isso como regra. Eu tenho domínio sobre meus pensamentos. Quais pensamentos? Nós já explicamos lá no capítulo 12. Aquele primeiro pensamento, aquela primeira ideia que aparece na minha cabeça, um pop-up, abre aquela janela na minha frente, isso eu não tenho como controlar. Isso deve me alertar para fazer uma análise mais profunda, para ver o que eu estou consumindo durante o dia, por que está vindo tantos desses pensamentos. Mas é inevitável, como nós já falamos, nós não somos sadiquim, é inevitável que venha pensamentos.
E quando a gente fala na oração especificamente, Machshavot Zarot, pensamentos indevidos, é qualquer coisa. Se eu pensar agora sobre o que eu estudei de Torá, agora há pouco, na hora da oração, e me desconcentra do que eu estou fazendo no momento, é um pensamento estranho. Isso é uma coisa muito importante. Não é o tema de hoje, mas o foco, o que é importante? Quem que é a pessoa mais importante do mundo? A pessoa que eu estou falando no momento. Então, se eu estou falando com alguém, pensando em outra coisa, eu não estou sendo produtivo e estou sendo desrespeitoso. Ah, hoje é normal? Não, não é normal. Nós temos que aprender a ter esse autocontrole de estar focado naquilo que nós estamos fazendo. Portanto, se agora eu estou conversando com Deus e eu estou pensando em outra coisa, por mais elevada que seja, isto é Machshavot Zarot. Porém, o Tânia fala, seja bem-vindo à realidade, ao planeta Terra, todos os seres humanos passam por isso. Vêm pensamentos estranhos, daqui a pouco a gente vai ver que isso é um bom sinal que tem pensamentos estranhos. No final da aula a gente vai falar sobre isso, se eu não falar, vocês me lembram. O primeiro pensamento, não tenho como controlar. A partir daí, eu devo controlar. Mas como? Como controlar? Seja pensamentos estranhos na hora da reza, seja pensamentos que me colocam para baixo. Sabiam que o maior vício que existe é pensamentos depressivos. Esse é o maior vício que nós temos. Encarar o mundo com uma realidade mais escura, mais triste. Essa é uma característica humana ruim que nós devemos mudar. Esse pensamento pessimista é a primeira tendência. Só que nós imediatamente temos que trocar. Então, apareceu na minha cabeça um pensamento triste, eu devo tirar e colocar no pensamento feliz. Como? Vamos estudar hoje alguns métodos e qual que é o método recomendado pelo Alter Rebbe. Vamos escutar o perito, aquele que entende de Torá, Tanefesh, que entende da alma e na realidade das almas, que aqui está a chave para a gente entender o grande dilema. Se você abrir a literatura judaica, muito se fala sobre isso. A gente sabe que um dos pilares do judaísmo é a oração, a tefilá. E é difícil para todo mundo. Todo mundo que não é tzadik, é difícil rezar. É a hora que aparece N outros pensamentos, menos aquilo que eu deveria estar focado no momento. Como lidar com isso? O Código de Lei Judaico, o Shulchan Aruch, ele fala o seguinte: apareceu pensamentos estranhos, para e espera. Não tem o que fazer. Espera passar esse pensamento. Ou resolve. Dá um jeito. Então, vamos dizer que tem uma coisa que você tem que fazer e fica... Não, depois da reza eu preciso ligar para aquela pessoa. E você fica... O melhor seria, que não é o ideal, mas o melhor seria você anota esse lembrete para que você consiga se acalmar e conseguir rezar. Na verdade, existem protocolos, uma preparação para a reza. Eu não chego e começo a rezar. Eu preciso tirar todas as coisas que possam me atrapalhar antes da reza. Então, antes de começar a rezar, você deve ir no banheiro, ver se você realmente não está com vontade de ir no banheiro, para não ficar na reza com isso te atrapalhando. Ou qualquer outra coisa que está te atrapalhando, tire tudo que possa te atrapalhar. Mas, às vezes assim, vem aqueles pensamentos. Apareceu o pensamento, diz o Shulchan Aruch, para e espera. Tem aqueles que são mais radicais e falam o seguinte: apareceu um pensamento, fica bravo e briga contra teu instinto negativo. Vem o Alter Rebbe e fala o seguinte: não é nem para parar e nem para brigar. Você acha que quem já está estudando o Tânia há um tempo já sabe que não é esse o caminho? Brigar, lutar. Quando você luta com uma pessoa suja, por mais que você vença, você sai sujo. Então, você ficar lidando, diz o Alter Rebbe, apareceu um pensamento errado, ignore. Esser adat, ignora. Ignora por completo. Esta é a recomendação do Alter Rebbe. Esta é a recomendação racídica para todas as coisas que querem me tirar do sério. Tudo. E não faltam pensamentos que acabam com o meu dia. A gente sabe que o humor, o bem-estar, ele não depende muito do entorno. Depende grande parte da minha cabeça.
Eu posso estar numa mansão, frente mar, tudo tranquilo, e eu estar vivendo um inferno interno. Eu posso estar num lugar barulhento, sujo, feio, e estar em paz interior. Isso tudo deve à minha cabeça. A minha cabeça, ela está no meu domínio. É isso que nós vamos falar hoje. Essa Hadat significa, se você está com uma linha de pensamento, você não tem como brigar com esse pensamento, não tem como bater, expulsar. O que você faz? Você substitui. Se alguém colocou uma música que não te agrada, você não briga com a música, troca de música. Então, se tem uma música na minha cabeça que ela não está sendo positiva, troca a música. Tanto é que uma das dicas práticas, falando especificamente sobre a oração, uma das dicas práticas é rezar olhando dentro do Sidur e tentando olhar o que significa cada palavra. Porque quando a gente reza de cor, aí é mais fácil você se perder e se desconcentrar. É interessante que o Magid Mesrit, que foi o professor do Alter Rebbe, ele conta que uma vez ele saiu para passear com seus alunos e eles foram, era uma viagem longa, eles tinham que rezar no meio do caminho, mas não queria, o certo não é rezar num lugar aberto. Então ele procurou uma estalagem, algum lugarzinho para entrar e poder rezar. Só que era de manhã cedo para eles, só que era o fim da noite para o pessoal que passou a noite inteira bebendo lá no bar. E estava o pessoal bêbado, gritando, falando alto, falando coisas indevidas. E os alunos olharam para o mestre, não, aqui não é um lugar para a gente rezar, né? E foram procurar outra estalagem. Até que chegaram na terceira, quarta estalagem, viram que todos os lugares estavam iguais. Na Rússia, todo mundo lá bebendo a noite inteira e não era um lugar adequado. O professor falou, o mestre falou para os alunos, não tem jeito, vamos parar aqui, a gente vai rezar aqui mesmo. Eles começaram a rezar, aquele barulho, aquelas piadas, aqueles xingamentos. Eles começaram a rezar, aos poucos foi acalmando, 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 e na hora que chegou no ápice da oração, na Amidá, silêncio absoluto. Depois que eles saíram de lá, o Maguito falou que assim é a nossa vida. Quando a gente acorda de manhã, está cheio de bêbados. Não são os bêbados de fora, são os bêbados de dentro. Um monte de coisa na cabeça que me tira do sério. O que eu faço? Vou ficar esperando os bêbados acalmarem? Não vai funcionar. Abre o Sidur, começa a rezar e aos poucos eles vão se acalmando. Quanto mais a gente colocar ênfase nas palavras, eles vão se acalmando. Mas não é fácil. E por isso que é dito que a hora da oração é uma guerra, uma batalha interna. Por que é uma batalha interna? Que todo o objetivo da oração é uma autoanálise. E ninguém quer conviver consigo mesmo. É difícil. Eu faço de tudo para me distrair, menos parar e pensar em mim mesmo. Ainda mais que tem que falar sobre modular o meu caráter. Aí ninguém quer saber. Então a oração é difícil. Esse é o objetivo da oração. Parar, se concentrar e ver como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Aí, meu Yetzer Hara, ele arruma várias ideias, até mesmo ideias sagradas, contanto que eu não foque no que eu tenho que focar. Eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Bom, o Zoom resolveu mudar alguma coisa aqui. Eu vou ler para vocês. ואפילו נופלים לא ראית עבוד בשאר מחשבות זרה בשעת עבודה קצרה ובצורה בכוונה להשיב ליבו עליהם, על השכל também, כרגע. Então, mesmo que você está tendo pensamentos errados, você não deve lutar com eles, você deve ignorar. Aqui ele fala de uma coisa que os mestres da Kabbalah falaram, que é um conceito de alat amidot. Se você tem um pensamento negativo, em vez de lutar contra o pensamento negativo, traz ele para você, eleva ele. Então, trazendo um exemplo mais fácil de entender, quando você tem um inimigo, o que você faz com o inimigo?
Uma forma é você se afastar dele. Outra forma é você bater nele. Mas nenhuma das formas resolve. A melhor forma seria você transformar o inimigo em amigo. Esse é o ideal dos mundos. Esse é todo o objetivo da Hassidut. Então, os justos, quando aparece um pensamento negativo na cabeça deles, o que eles fazem? Eles pegam e canalizam aquele pensamento negativo para o bem. Diz o Alter Rebbe, meu amigo, Al yeshote, não seja tolo. Não acha que você está nesse nível. Isso daqui foi dito para os sadiquim. Os justos, que aparecem pensamentos errados, que não são deles, é de outra pessoa, aí sim eles fazem a elevação do pensamento. Agora, a pessoa que o pensamento não é de outro, é dele. Tem uma regra que diz, em Havush Matir Etassum, uma pessoa, a mais forte que esteja, mais capaz, mais inteligente, ele não consegue sair da prisão sozinho. Se ele está dentro da cela e a chave está do lado de fora, ele não consegue sair. Agora, uma criança pequenininha que está do lado de fora, enfia a chave e consegue abrir. Para eu sair do problema próprio, eu não consigo sair sozinho. Eu preciso de uma ajuda externa. Essa é a ideia também de uma ajuda profissional, ou de um mentor, de um amigo, alguém de fora me ajudar. Então, quando aparecem pensamentos estranhos, isso que é dito, que existe o processo de elevação de pensamentos, isso é para os justos. Então, em outras palavras, ele está falando aqui, nas entrelinhas do Tânia, não seja tolo. Não seja tolo de se colocar numa posição elevada que você não se encontra. Saiba o seu lugar, como já falamos, que o sábio é aquele que sabe o seu lugar, aquele que reconhece o seu nível. Falou, um tzadik que não tem pensamentos errados, aparece um pensamento errado, ele sabe que é um sinal que é para ele levar aquele pensamento e ajudar uma outra pessoa. Agora, a pessoa que os pensamentos são dele próprio, não seja tolo de se envolver nisso. O que você faz? Essa é Hadat. Ignora. É tão fácil ignorar? A gente precisa entender o seguinte. Foi isso que eu comecei a falar, que as pessoas ficam preocupadas, falam assim, ó, eu sou um nível tão baixo porque minha reza é tão ruim. Eu começo a falar, eu penso em tudo que tem que fazer, de repente eu acordo, eu estou aqui na reza. Isso é prova que eu sou uma pessoa muito baixa. Sabe o quê? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa conclusão seria correta se nós fôssemos compostos apenas de uma alma. E eu estou tentando me elevar e não consigo, prova que realmente eu não me elevei. Mas nós somos compostos de duas almas, e essa é a base do Tânia. Tem a alma animal e tem a alma divina. O meu esforço para a concentração vem da alma divina. Os pensamentos errados vêm da alma animal. O que o animal ele quer saber? O animal ele quer saber de tudo que é prazer imediato. Autogratificação, isso é alma animal. Todos nós temos esse lado animal muito forte. E eu disse que eu vou explicar agora por que é um bom sinal. Se aparecem pensamentos errados na minha cabeça, é um bom sinal. Por quê? Se você começa a vender um produto, imediatamente aparecem competidores, concorrência, isso é um ótimo sinal. Significa que teu produto foi aprovado, você está fazendo um bom trabalho e aparece a concorrência. Se o Yetzer Hara se dá o trabalho de me atrapalhar, significa que minha reza está sendo muito boa. Significa que eu estou trazendo Kedushá, santidade, e ao nível que está atrapalhando, está incomodando o Yetzer Hara. É interessante que uma vez alguém estava comentando que ele foi numa sinagoga, Rosh Hashanah, na época, uns 200 anos atrás, e o toque do shofar, às vezes o toque do shofar ele sai perfeito, e às vezes difícil, troca de shofar, coloca outro canto da boca, vai, e é difícil sair o som. Então alguém falou, como foi o toque na tua sinagoga? Falou, não, lá na sinagoga o Rebbe teve muita dificuldade de tocar o shofar. Que pena, deveria ter vindo na minha sinagoga lá, o cara é perito, tocou sem nenhum erro, direto. Ele falou para ele, você acha que isso é uma vantagem? Tocar sem nenhuma interferência? Você sabe o que significa o toque do shofar? O toque do shofar está trazendo energia para o ano todo. Na minha sinagoga, o Rebbe tocou o shofar,
E o Satã não queria deixar de jeito nenhum ele tocar o shofar. Ele ficou impedindo de todas as formas. Baruch Hashem, no final, ele conseguiu. Contam relatos, inúmeros relatos do toque do shofar do Rebbe de Lubavitch, que era muito especial. Várias vezes que emperrava, porque aquele toque não era simplesmente um toque, não é um show. Está trazendo uma energia divina tão forte que, quanto mais forte, mais empecilhos tem. Então, se a tua tefilá, se a tua reza está vindo com empecilho, está vindo com dificuldade, ótimo, bom sinal. Não quer dizer que é para ficar feliz e deixar ela lá, mas é sinal que você está gerando alguma energia boa, que aí o Yetzer Hara está querendo atrapalhar. E o importante é, aqui o Alter Rebbe novamente ele fala, não caia no erro do mundo, porque existe o erro particular, existe o erro de todo mundo. Então, o Alter Rebbe, ele escreveu o Tânia baseado em inúmeras pessoas ao longo dos anos, que se aconselharam com ele, e chegou um momento que tinha tanta gente procurando ele, que ele falou, vou colocar tudo no livro. Ele disse, é um problema, é uma reclamação comum. Dificuldade para controlar o pensamento. Isso não é algo de um, dois, isso é algo de todos. Portanto, não fica triste. Pelo contrário, tem que estar com muita alegria. Está difícil? Fortifique mais ainda. Terá com mais alegria. Que ele saiba que esses pensamentos errados eles vêm da clipá. Que está querendo lutar contra o lado positivo. A gente sabe quando você tem uma luta corpo a corpo, quando um está com mais força, o outro vai lá e tenta reagir com mais força. Por isso, quando a alma divina ela se esforça para rezar, por isso, ao outro lado, ele tenta também contrabalancear e derrubar a alma divina. E não faça o erro geral das pessoas. Que eles querem falar isso, que cai o pensamento negativo na minha cabeça. Quer dizer que minha reza não serve para nada. Ele fala, se eu rezasse direito, eu não teria pensamentos negativos. Eles estariam certos se eu tivesse só apenas uma alma, mas não tenho uma alma, eu tenho duas almas. Então, o tempo todo batalhando. Cada uma quer ganhar 100% de autonomia. Portanto, tudo que eu faço de positivo é a minha alma divina. Tudo que vem para me atrapalhar é a minha alma animal. Conta que uma vez relataram para o Rabbi Levi Yitzchak Barditchev, o grande Rabbi Levi Yitzchak, colega do Alter Rebbe, falaram para ele, tem uma pessoa que ele foi sequestrado e a gente precisa resgatar uma grande mitzvah, é Pidyon Shuvim, resgatar prisioneiros. Ele foi sequestrado e precisa de X. O Rabbi Levi Yitzchak imediatamente, o grande avata estrela que ele tinha, ele foi, parou tudo e começou a arrecadar dinheiro para pagar o resgate. No meio que ele está arrecadando, e ele não tinha arrecadado a quantia toda, ele foi para casa e parou a arrecadação. Parou. Depois de um tempo, ficaram sabendo que era uma farsa. Eles não tinham sequestrado ninguém. Os próprios ladrões tinham lá fingido que eles tinham sequestrado alguém, inventaram uma história. E aí foram falar com o Rabino, falou, Rabino, como você sabia? Por que você parou no meio? Ele falou, vou falar para vocês. Quando eu comecei a arrecadar, estava indo tão fácil, tão tranquilo. Todo mundo que eu pedia dava mais do que eu pedia. Eu senti que alguma coisa estava errada. Porque quando é para fazer uma mitzvah, aquilo vem com dificuldade. Então, entendi que não tinha nenhuma mitzvah aí. E por isso que eu parei. Então, quando eu tenho uma dificuldade, não é para eu cair, pelo contrário, é para entender que tem muito valor aquilo que eu estou fazendo. Portanto, eu não devo me envolver e também eu não devo lutar.
eu devo ignorar, eu devo seguir em frente. Se não estou conseguindo de jeito nenhum, nunca esqueça de pedir ajuda para Hashem. Isso é uma coisa interessante que tem nas cartas do Rebbe. Antes de começar a reza, fala um salmo. Peça para Hashem, por favor, Hashem, me ajude que minha reza seja aceita, que minha reza corra tranquila. Eu preciso de ajuda divina, porque para mim é muito difícil. Porque eu tenho duas almas o tempo todo e a alma ela quer acabar, ela quer parar. Ela quer parar essa elevação espiritual. Para finalizar com uma história, que uma vez chegaram para o quarto Rebbe Maharash, falaram, Rebbe Maharash, sabe o que? A gente tem uma ideia. Para a gente não ter esse problema de pensamentos estranhos durante a reza, o melhor é você pegar e rezar rápido, reza bem rápido, e aí você se livra desses pensamentos, ou pelo menos você diminui a atuação deles. Ele deu um exemplo, eles falaram, imagina que você está andando, naquela época era carroça, você está andando numa carroça, e aparecem pessoas que começam a jogar pedra em você. O que você faz? Você para, vai devagarzinho, espera as pedras caírem na tua cabeça? Corre, passa rápido, vai cair menos pedras. Disse o Rebbe Maharash, exemplo quase perfeito. Realmente, se você está andando e tem pessoas jogando pedra na tua cabeça, você passa correndo. Mas o que acontece se o cara entrou dentro da carroça? Ele está do teu lado batendo na tua cabeça. O que você faz? Vai correndo na carroça, o cara está do teu lado junto. Você tem que parar, expulsar ele da carroça, e aí você continua. Portanto, os pensamentos não são de fora. Você sair correndo, são de dentro. Então, quando você corre junto com eles. Porque tua alma animal, ela está juntinho com a alma divina. Este que é o objetivo desse capítulo 28 do Tânia. Parar e entender que tem pensamentos que estão te atrapalhando, tire eles da cabeça. E saiba que isto é um teste, como nós falamos. Não é um problema. É um obstáculo para você se elevar mais. E ele finaliza aqui falando, talvez é para você rezar com mais intenção. Está tendo dificuldade? Reza com mais intenção, com mais força. E saiba que não vai ser fácil. E não vai ser fácil porque nós temos duas almas. E fique tranquilo. Isso não mostra que você é uma pessoa baixa, muito pelo contrário. E com isso a gente finaliza com chave de ouro esse curso, Sempre Feliz, onde o Alter Rebbe, ele pegou de várias pontas para nos acalmar e nos encaminhar para a verdadeira alegria. Então, a primeira coisa que nós falamos quando a gente tem problemas materiais, tem problemas familiares, problemas de saúde, problemas de sustento. Então, ele falou sobre a meditação, sobre a reflexão, sobre entender como tudo que vem de Deus e tudo que Deus faz é para o bem. Nós falamos sobre sentimentos de culpa. Nós falamos que é importante a gente lidar com isso, mas não durante o dia, deixar isso para um momento específico, à noite, antes de dormir. Nós explicamos como tratar isso. Como lidar com os problemas. Entender que não existem problemas, existem obstáculos, existem desafios para o meu crescimento. Nós falamos sobre decepção consigo próprio, para não se decepcionar, muito pelo contrário, saber que eu não sou um tzadik, eu tenho a alma animal e eu tenho esses desafios, isso faz parte do meu DNA, e é muito nobre eu lutar e vencer, e cair, e subir, isso tudo faz parte. Pensamentos estranhos, tire, ignore, tire eles completamente da cabeça. Se eu estou com um pensamento que não cabe, qual pensamento que não cabe? Eu estou tendo um pensamento que me coloca para baixo, tiro da cabeça imediatamente. Como? Coloca uma música alegre, vai dançar, vai fazer exercício, faz qualquer coisa. O melhor de tudo é estudar a Torá, que automaticamente a tristeza vai embora. Mas faça alguma coisa para tirar a tristeza, que isto atrapalha a base. Ivdu et Hashem besimcha. Sirvam Hashem com alegria. Alegria é sinônimo de espiritualidade, alegria é sinônimo de conexão com Hashem. Que possamos todos nós termos a verdadeira alegria, que não seja difícil os nossos testes, que a gente possa ver claramente o caminho e poder ter brachot reveladas, que assim seja para todos nós. Agradeço a todos por participar em mais esse módulo, e se Deus quiser, em breve